Nós vamos terminar hoje a segunda parte da preleção que começamos sobre a falácia da agenda de gênero. Nós tínhamos mais alguns assuntos para tratar na escola dominical desse ano, mas o Covid deu uma atrapalhada para nós. Muito bem, ajustes técnicos. Nós falamos há algumas semanas atrás sobre a falácia da agenda de gênero e, na ocasião, eu disse que nós iríamos trabalhar dois documentos. Estes são os endereços eletrônicos desses documentos. Eu postei ontem no informativo o esboço da palestra dessa manhã, caso você queira ler esses documentos originais. O primeiro deles é um documento católico, não é um documento feito por protestantes, e ele é de 1997, de Dale O'Leary. E é um documento de quase 30 páginas explicando como que a agenda de gênero ganhou força na ONU. E o segundo é uma declaração, um documento da Associação Americana de Pediatras, que é o que nós vamos trabalhar com mais atenção nessa manhã. Nós começamos dizendo que a agenda de gênero, ela entrou na vida da sociedade mundial quase sem alarde, tem quase 20 anos que isso aconteceu, e sem muita discussão, quase que por imposição já dentro dos congressos da ONU. Esses são os dois cartazes oficiais dos congressos da ONU, onde a agenda de gênero foi proposta e que as vozes que quiseram discuti-la foram praticamente silenciadas. E naquele documento da Dale O'Leary, ela explica como que os grupos que defendem a agenda de gênero conseguiram silenciar os opositores nos grandes congressos da ONU. E estes são os 7 principais grupos organizados no mundo que apoiam, defendem, ensinam e empurram goela abaixo das nações a agenda de gênero. Os controladores populacionais, aqueles que falam do controle da natalidade, os libertadores sexuais, os ativistas dos direitos gays, os multiculturalistas e os promotores do politicamente correto, os extremistas ambientais, os neomarxistas progressistas e os pós-modernistas desconstrutivistas. Talvez você pense assim, não conheço quase nada disso daí, nem nunca ouvi falar. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas você lida com isso todo santo dia, nos programas de televisão que você assiste, na grande mídia mundial, nos grandes congressos internacionais, especialmente os patrocinados pela própria ONU, e aí vai. Nós lidamos com isso o tempo todo. Quem está na universidade, é isso que é ensinado como cultura brasileira e popular para as pessoas, e é isso aí. Então, a agenda de gênero, ela é baseada num conceito de que as diferenças de sexo entre masculino e feminino, elas não devem existir para que haja liberdade, para que haja igualdade entre as pessoas. De modo que não é mais a biologia que determina se uma pessoa é homem ou mulher, mas simplesmente uma decisão e o abraçar de um conceito que está sendo construído em cima disso daí. E a grande questão e a principal defensora dessa agenda de gênero é o feminismo, são as principais proponentes dessa agenda. E uma feminista radical muito conhecida escreveu o livro A Dialética do Sexo, Shulamit Firestone, é o nome dela. E ela disse o seguinte: se a natureza impede a revolução,
ela simplesmente ignora a natureza. A natureza não é necessariamente um valor humano, a humanidade já começou a superar a natureza. Não podemos mais justificar a manutenção de um sistema discriminatório de classes sexuais fundamentadas em sua origem natural. Ou seja, para as feministas modernas e radicais, as diferenças de sexo elas são opressoras e elas precisam ser suprimidas para que haja de fato igualdade entre os sexos e haja verdadeira libertação. Nós vamos começar nessa quarta-feira uma nova série de estudos para a igreja e nós vamos trabalhar 7 palestras a respeito de princípios para uma cosmovisão bíblica. E esses estudos na área de cosmovisão, eles são importantes para a gente entender por que as pessoas estão entrando e pensando dessa forma, querendo anular diferenças importantes. Embora Firestone faz essa declaração, a agenda de gênero tem um inimigo muito forte que é exatamente a questão biológica, as questões médicas, que são defendidas por muitos médicos sérios com respeito a isso. E então eu queria trabalhar com os irmãos um documento que foi publicado no Facebook há 6 anos atrás, mais ou menos, da Sociedade Americana de Pediatria, que combate, com base nas questões biológicas, todos os postulados da agenda de gênero e desse pessoal aí. Foi publicado no dia 13 de julho de 2016. E eu quero dizer, eu vou repassar o documento aqui com os irmãos. Algumas declarações que são feitas têm a ver com a genética, a área que eu não entendo absolutamente nada. E então não vou tentar responder perguntas na área de genética. Eu sou um pastor e mexo com exegese bíblica. A genética é para outra ala e alguns irmãos aqui da igreja poderão até responder melhor do que eu, se tiver alguma dúvida nessas questões. Mas eles fazem alguns postulados mostrando que é impossível você ignorar as questões biológicas, a diferença de masculino e feminino, quando se trata da natureza humana. Então, a primeira declaração da Associação Americana de Pediatria é que a sexualidade humana é um traço biológico binário objetivo. É XX, é Y, é XY, não tem um terceiro sexo, não tem um terceiro grupo, ou um quarto grupo, ou um quinto grupo que possa dizer que há diferenças. As chamadas DDS, distúrbios de diferenciação sexual, não constituem um terceiro sexo. Existe, por exemplo, pessoas que nascem com os 2 órgãos sexuais, o masculino e o feminino, são chamados hermafroditas. Mas ou eles são masculinos ou eles são femininos. Geralmente, um dos 2 órgãos é atrofiado. E a agenda de gênero usa o exemplo dos hermafroditas e das hermafroditas para dizer que existe um terceiro sexo. E que por isso é sim aceitável a argumentação de que as diferenças baseadas no sexo elas são irrelevantes. No entanto, os chamados DDS, os distúrbios de diferenciação sexual, não são e não podem ser definidos como um terceiro sexo para que a agenda de gênero, então, possa se colocar de pé nessas questões. Segundo a declaração da Associação Americana de Pediatras, ninguém nasce com um gênero, todos nascem com um sexo biológico. Ou você nasce homem e tem um pênis, ou você nasce mulher e tem uma vagina. Ninguém nasce com um e depois se torna o outro. Ou você nasce homem, ou você nasce mulher. E a revelação bíblica, ela atesta isso. Deus, quando criou a humanidade, Ele criou homem e mulher. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher, Deus criou um casal. Deus não criou Adão e Ivo.
E Deus não criou a Eva e Iva. Deus não criou 4 homens e 4 mulheres. Deus não criou só 2 homens e só 2 mulheres. Deus criou um homem e uma mulher. Deus criou um casal para que eles povoassem a terra com seres humanos. E ninguém nasce de um jeito e depois muda para o outro. Hoje em dia existem as cirurgias para transformação de sexo, mas todas essas cirurgias, elas são baseadas em aplicação de hormônios do sexo oposto, que pode sim trazer problemas sérios e graves para a saúde de quem fizer esse tipo de encaminhamento. Gênero, uma consciência e percepção de si mesmo como homem e mulher, é um conceito sociológico e psicológico e não um conceito biológico objetivo. Então, não existe na biologia esse negócio de que a minha alma nasceu no corpo errado. Tem pessoas que dizem, eu sou uma alma feminina num corpo masculino. Eu sou uma alma masculina num corpo feminino. Isso é dizer que Deus se equivocou na nossa criação. Nós somos, no que diz respeito à unidade do homem, o homem é alma e corpo, espírito e corpo, nós somos criacionistas. Nós cremos que quando uma concepção acontece, Deus imediatamente cria uma alma para esse novo ser humano que está sendo concebido. Antigamente, especialmente um homem chamado Orígenes, ele dizia que Deus havia criado todas as almas de uma só vez. E que cada vez que um ser humano nascia, Deus ia lá no depósito de almas que ele tinha no céu e colocava uma alma dentro do novo corpo que ele criou. Isso é chamado Esqueci, eu até falei a palavra. Coisa de Orígenes, né? Mas nós somos criacionistas. Nós cremos que Deus, ele continua sendo o Criador e ele cria uma alma nova para cada concepção que acontece. De modo que o ser humano, ele só é ser humano se ele for alma e corpo, se ele for espírito e corpo. E Deus não coloca uma alma feminina num corpo masculino. Deus não se equivoca a esse ponto. Dizer que a pessoa nasceu com o corpo masculino, mas com a alma feminina, é a mesma coisa que dizer que Deus errou na concepção de um ser humano. Deus administra a concepção de um ser humano e todos nós nascemos com traços que nós não podemos administrar. Você não escolhe a cor dos seus olhos, você não escolhe a altura final que você vai ter. Essas coisas, elas já vêm no pacote da sua criação. É claro que depois você pode tingir o seu cabelo e coisas que tais, né? Hoje já existem lentes de contato coloridas. Tem gente até usando lente de contato aí parecendo o olho de gato. Mas isso tudo é artificial. Até mesmo as cirurgias de mudanças de sexo são artificiais e elas dependem pesadamente de administração de hormônios e medicamentos para que sejam realizadas, e a pessoa que as fizer vai conviver com os problemas dessa cirurgia para o resto da vida. Basta assistir na televisão alguns famosos aí que fizeram essa cirurgia e são entrevistados, e eles sempre deixam escapar a sua insatisfação com muitas questões relacionadas à mudança de sexo. Quem assistiu aquele filme A Garota Dinamarquesa, que é um filme que é muito usado pela agenda de gênero, precisava conhecer a história daquela pessoa. Depois que ela fez a cirurgia de mudança de sexo, os problemas que ela enfrentou e a morte que ela veio a ter, isso o filme não mostrou. Mas a garota dinamarquesa está aí como se fosse um tapa na cara dos fundamentalistas. Mas as pessoas não contam a história inteira. E elas contam a história de um ponto de vista para defender uma ideia. Nós muitas vezes assistimos filmes de Hollywood de forma muito ingênua, achando que a história é daquele jeito lá mesmo. Basta você lembrar os comentários que foram feitos a respeito do filme que ganhou um monte de Oscar, que foi o Titanic.
maravilha, imagens belíssimas. Mas, de repente, lá no filme tem um marinheiro que dá um tiro numa pessoa. E quem conhece a história verdadeira do Titanic sabe que ninguém fez isso no navio. E que o próprio dono do navio morreu afogado junto com o seu navio. Mas no filme ele se veste de mulher e entra lá num barco salva-vida dos poucos que tinham. E aí perguntaram para o James Cameron por que ele fez isso, por que ele mudou esses detalhes da história do Titanic. E a resposta foi nua e crua. As pessoas não acreditariam que foi desse jeito que aconteceu. Então a gente coloca de forma palatável para as pessoas e defendem ideias. Todos os filmes de Hollywood são assim. Basta você assistir 2 ou 3 e você vai ver a grande ênfase em liberdade que os filmes que vêm dos Estados Unidos têm. E sempre aquela ideia do livre-arbítrio. Por quê? Porque Hollywood sempre combateu a maioria religiosa calvinista dos Estados Unidos, que defende predestinação e que ensina essas coisas. Então, toda a ênfase do cinema norte-americano em cima de liberdade é para contestar toda a tradição religiosa calvinista que os Estados Unidos foi construída em cima dela. Eu acho tão engraçado que todo filme norte-americano fala de liberdade e livre-arbítrio, e todo filme norte-americano, sem exceção, em algum momento o ator principal vai dizer que fez aquilo porque não teve escolha. É uma contradição interessante. 100% dos filmes que eu assisto, em algum momento alguém vai dizer, eu fiz isso porque não tive escolha. Mas a ideia não é liberdade? Então, ninguém nasce com gênero. Todos nascem com sexo. Então, essa conversa de que é preciso redefinir sexo usando a palavra gênero no lugar é uma intromissão artificial na realidade da existência humana. Terceiro, a crença dele ou dela de ser algo que não é, indica, na melhor das hipóteses, um pensamento confuso. As pessoas que dizem que nasceram diferentes, elas são simplesmente confusas. Deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Quando um menino biologicamente saudável acredita que é uma menina, ou uma menina biologicamente saudável acredita que é um menino, existe um problema psicológico objetivo que está na mente, não no corpo. E deve ser tratado como tal. Essas crianças sofrem do que é chamado na medicina de disforia de gênero, DG. Disforia de gênero, anteriormente chamada de transtorno de identidade de gênero, TIG, é um transtorno mental reconhecido pela mais recente edição do Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, DSM-V. As teorias psicodinâmicas e sociais de DG e TIG nunca foram refutadas. Então, quando alguém vem com essa história de que eu não sou o que eu vejo no espelho, isso mostra ou demonstra, na melhor das hipóteses, confusão. E não que há algo que precisa ser resolvido com uma cirurgia de sexo, por exemplo. Ou com a aplicação de um hormônio do sexo oposto, para ser corrigido. Quarto lugar, a puberdade não é uma doença. E os hormônios que bloqueiam a puberdade, eles podem ser perigosos. Reversíveis ou não, os hormônios que bloqueiam a puberdade induzem a um estado doentio. A ausência de puberdade que é um estágio natural na vida do ser humano. E inibem o crescimento e a fertilidade em uma criança até então biologicamente saudável. Aplicar o hormônio do sexo oposto para inibir a puberdade nas crianças é perigoso para elas. Isso vai introduzir na vida delas, no corpo delas, doenças. E isso a mídia não diz. Embora seria obrigatório que ela dissesse.
Então, a associação ainda diz, cerca de 98% dos meninos e 88% das meninas confusos com o próprio gênero acabam aceitando o seu sexo biológico depois de passarem naturalmente pela puberdade. Segundo esse manual de diagnóstico lá norte-americano. É um período de confusão que precisa de orientação. O que a mídia está fazendo e os proponentes da agenda de gênero estão fazendo é perpetuar a confusão e dizer que confusos são aqueles que querem ajudar. Sexto, crianças que usam bloqueadores da puberdade para personificar o sexo oposto vão requerer hormônios do outro sexo no fim da adolescência. Esses hormônios, a testosterona e o estrogênio, testosterona masculino e estrogênio feminino, estão associados a risco para a saúde, o que inclui, entre outros, o aumento da pressão arterial, a formação de coágulos sanguíneos, o acidente vascular cerebral e o câncer. As irmãs que, quando chegam na menopausa e precisam fazer reposição hormonal, qual que é a principal precaução que os médicos e as médicas falam na hora de prescrever o hormônio? Os médicos têm dificuldade de prescrever reposição hormonal para as mulheres por causa do risco de câncer. E agora os proponentes da agenda de gênero querem entupir os adolescentes de hormônio do sexo oposto para que eles tenham uma nova identidade de gênero. Eles estão condenando esses adolescentes a contraírem essas doenças logo mais à frente. Então, prescrever hormônios do sexo oposto para adolescentes e jovens que vão no consultório médico é um crime. Mas quem corre o risco de ser preso por dizer isso sou eu, não o médico que prescreve. Sétimo, o índice de suicídio é 20 vezes maior entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e se submetem a cirurgias de mudança de sexo. O índice de suicídio é 20% maior nesse grupo de indivíduos. Mas isso a mídia não proclama, não informa. É tão engraçado como que a mídia e o governo e as políticas públicas manipulam a informação para dizer o que eles querem dizer. Por exemplo, nós estamos vivendo a época do feminicídio. Então todo mundo fala de feminicídio, mas dos homens que matam as mulheres. Mas todas as estatísticas das mulheres que matam homens são escondidas. Elas não contam. É claro que na maioria dos casos são os homens que são violentos com as mulheres e na igreja nós combatemos isso. A palavra de Deus diz que os homens não podem, por aí, de forma machista, sair batendo nas mulheres. Mas é engraçado como muitas vezes as mulheres provocam a briga e elas é que depois são defendidas nas estatísticas. Eu me lembro quando eu estava no meu primeiro ano de ministério, em frente à igreja tinha uma casa que marido e mulher brigavam aos socos e pontapés quase todo final de semana. E num dia lá, a gente estava dando aula na escola dominical e começou a gritaria, socorro, socorro, a mulher estava gritando, socorro, socorro, meu marido está me batendo. E aí eu olhei para o diácono não foi, eu fui, né? E aí os diáconos vieram todos atrás de mim, eles não foram na frente não. Nós entramos na casa, a gritaria estava e não sabíamos, nunca tinha entrado naquela casa.
e encontramos a esposa e o marido lá no fundo do quintal, ele sentado num canto, sangrando a cabeça, porque ela tinha dado uma tijolada na cabeça dele, e ela no canto gritando, socorro, meu marido está me batendo. Ele é que tinha apanhado. Agora, esse não é o comum, eu só tive essa experiência uma única vez na minha vida. E já separei briga de marido e mulher algumas vezes, inclusive de pastores. Eu estava na minha casa uma vez e vieram duas jovens correndo, pastor, vai acudir o pastor fulano de tal, que ele e a esposa estão brigando dentro da casa deles. E a briga começou porque o marido achou que a esposa não devia trabalhar fora, o pastor, porque ela estava ganhando um salário nas vendas dela maior que o dele, que era o pastor, o homem da casa. E começaram a brigar. E aí, num determinado momento, ela pegou o sapato dele e jogou na cara dele. Aí ele partiu para cima. E eu fui lá separar essa briga. Isso é vergonha para nós cristãos. Homens e mulheres cristãos não devem ficar brigando, jogando sapato na cara um do outro e dando tijolada um no outro e batendo um no outro. Não deve existir isso entre nós. Mas existe. Só que no poder público, a estatística da mulher que apanha é contada e publicada. Mas a estatística do homem que é agredido por uma mulher nem sequer é mencionada. E quem disse isso não fui eu, quem disse isso foi uma pesquisadora mulher que achou estranho que fosse assim. Por que não se publica as estatísticas como são? E no que diz respeito à agenda de gênero, boa parte da real situação da vida de quem abraça essas questões de gênero são escondidas do público, porque nós vivemos na época da defesa das minorias. Então, para se defender as minorias, omite-se aquilo que é ruim dentro das minorias. E isso não é justiça. Quando nós falamos desse tipo de índice, então, isso acontece inclusive nos países mais afirmativos em relação aos chamados LGBTQ, e ainda tem mais outras letras que vieram depois. Inclusive na Suécia. A Suécia é o país mais aberto do mundo para essas coisas. O índice de morte entre gays e lésbicas lá é altíssimo. Altíssimo. Que pessoa compassiva e razoável seria capaz de condenar crianças e jovens a esse destino, sabendo que após a puberdade, cerca de 88% das meninas e 98% dos meninos vão acabar aceitando a realidade da boa saúde física e mental? Eu vou permitir a prescrição de remédios cancerígenos para o meu filho, por exemplo, porque ele tem dúvidas na área sexual, com respeito ao seu próprio sexo, sabendo que isso pode ser corrigido com orientação adequada, mas hoje em dia, inclusive no nosso país, dar orientação quanto a isso, pode dar cadeia para algumas pessoas. Oitavo e último, é abuso infantil. Condicionar crianças a acreditarem que uma vida inteira de personificação química e cirúrgica do sexo oposto seja normal e seja saudável. Isso é um abuso infantil por parte das autoridades públicas. Endossar a discordância de gênero como normal através da rede pública de educação e de políticas legais servirá para confundir as crianças e os pais, levando mais crianças a serem apresentadas às clínicas de gênero e aos medicamentos bloqueadores de puberdade. Isto, por sua vez, praticamente garante que essas crianças e adolescentes vão escolher uma vida inteira de hormônios cancerígenos e tóxicos do sexo oposto, além de pensarem na possibilidade da mutilação cirúrgica desnecessária de partes saudáveis do seu corpo quando forem jovens adultos. E essa cirurgia implicam em acabar com a sua fertilidade.
E as pessoas vão defendendo isso como se fossem normal. E questionar é que então é tratado como anormal. Deixa eu terminar então essa palestra. Aqui tem alguns exemplos do que as pessoas estão fazendo em termos de cirurgia. Aquele chamado Ken, agora virou Aken, né? E homens virando mulheres e mulheres virando homens por aí. E o grande garoto propaganda disso é esse ator que fez a garota dinamarquesa, porque para o cinema horrorizar os fundamentalistas é a regra. Vamos fazer algumas considerações aqui. Voltando àquele outro artigo católico, eles concluem dizendo o seguinte: existem muitos fatores, incluindo a biologia, a experiência de vida como homem e mulher, a cultura, a tradição e as decisões livres da vontade, trabalham em conjunto para criar as diferenças entre homens e mulheres. Não é só a biologia, nós concordamos, mas ela é o ponto de partida. E você não tem como negar aquilo que está diante dos seus olhos. Essas diferenças, elas não podem ser negadas, mas elas podem ser compartilhadas no sentido das pessoas se completarem. A ideia de Deus ao criar homem e mulher não é que eles fossem opostos e vivessem em guerra um com o outro, mas é que eles se complementassem. Que cada um entrasse na vida conjugal, por exemplo, com as suas diferenças para serem um só. E não para fazer das diferenças o motivo da guerra entre os sexos. Então, o que é importante para a humanidade é que Deus nos fez diferentes não para a gente viver em guerra, mas para que nós nos completássemos dentro do seu propósito criacional para a humanidade. E quando há complementação dentro da vida conjugal que Deus prescreveu para nós, existe bênção que abençoa o próximo, o outro. O documento de Dale O'Leary ainda afirma: as meninas se transformarão em mulheres que poderão engravidar. Os meninos se transformarão em homens que geralmente serão mais fortes. Encorajar que as meninas busquem a supremacia nas atividades que requerem extrema força corporal, ou os meninos a engravidarem ou a cuidar de bebês, seria uma estupidez. E, de fato, as sociedades nunca o fizeram. Associar o cuidado dos bebês com as mulheres está longe de ser considerado arbitrário, quando se sabe que o choro do recém-nascido causa, inclusive, aumento na produção do leite materno. Tudo está relacionado. Devemos defender uma complementaridade integral, afirmando que homens e mulheres são inteiramente iguais em humanidade. Isso está na Escritura. Deus nos fez iguais perante Ele em termos de humanidade. Mulher é ser humano, homem é ser humano. E enquanto somos seres humanos, somos iguais perante Deus. O Senhor Jesus Cristo morreu por ambos. O sangue dele é suficiente para perdoar os pecados femininos e os pecados masculinos, se é que nós podemos diferenciá-los de forma tão objetiva assim. Mas, dignidade e direitos. Deus nos fez iguais em humanidade, dignidade e direitos. Mas diferentes e complementares quanto à nossa natureza física e à nossa natureza interna, até mesmo a nossa natureza química. E as diferenças entre os sexos dão à humanidade uma profundidade e uma visão que de outro modo lhe faltaria. Entender que ser diferente é ser desigual e, portanto, injusto, a fim de propor uma agenda de gênero, é, na mais cristalina verdade, uma declaração de guerra, não entre os sexos, mas a natureza humana.
tanto a natureza humana masculina quanto a feminina. Então, como cristãos, o que nós devemos fazer? Primeiro, como cristãos, nós devemos reafirmar a doutrina bíblica da criação de Deus. Nós sempre vamos nos posicionar contra os conceitos evolucionistas que são a base para dizer que a natureza pode ser transformada. Nós reafirmamos a doutrina da criação de Deus como uma forma correta de interpretar a vida. Deus criou homem e mulher. O hermafroditismo não é um terceiro sexo, mas simplesmente uma má formação genética que pode sim ser resolvida por meio de cirurgia. E não serve de base biológica para incluir comportamentos sexuais pecaminosos como alternativas viáveis de sexualidade. Nós cristãos precisamos parar de tratar pessoas com problemas assim como sub-humanas, porque isso é pecado diante de Deus. Todo ser humano traz a imagem de Deus consigo. Todo ser humano é pecaminoso na presença de Deus. Traz a imagem de Deus e traz a imagem de Deus distorcida na sua natureza pelo pecado que cada um tem em si mesmo. Os cristãos, mais do que qualquer um grupo ou outro grupo, têm de ter consciência desse fato, a começar por si mesmo. Ninguém está aqui nessa manhã, por exemplo, por ser bom. Todos estamos aqui exatamente porque reconhecemos que somos pecadores e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A justificação do pecado é uma posição que passamos a viver na presença de Deus por sua exclusiva graça sobre nós e que nós a oferecemos por mandamento de Deus aos outros na pregação do Evangelho também graciosamente. Recebemos de graça, levamos para as outras pessoas de graça. Nós não cobramos para falar de Jesus para as pessoas, porque também Deus não cobrou isso de nós. Ele nos deu de graça. Segundo, não sei se é isso. Eu acho que está faltando ali. Vamos lá. Aqui no meu aqui está assim. Assumimos uma postura mais atenta aos movimentos subversivos à própria vida. Compreendendo que os ataques à fé cristã não vêm apenas de cima, como dardos inflamados do maligno, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 17. O dardo é aquela lança que é jogada de longe, geralmente ela vem de cima. Mas também vem de baixo por meio de torpedos submersos na fluidez das definições de palavras. Quando se usou a palavra gênero pela primeira vez lá nos congressos de Pequim e da cidade do Cairo, nem sequer tiveram o trabalho de defini-la. Até hoje, não se discutiu num congresso internacional de filologia, que é a respeito da formação das palavras, o que significa gênero. Ela simplesmente foi usada como um diferenciador da palavra sexo e como um substituto a ela. E todos aqueles que propuseram uma discussão pormenorizada sobre isso foram silenciados nesses congressos. Terceiro, é isso aí mesmo, né? Terceiro, nós precisamos sim cuidar melhor das nossas famílias. Isso é uma aplicação para nós cristãos. O nosso maior inimigo não é a agenda de gênero. O nosso maior inimigo é a nossa incoerência pecaminosa. Nós dizemos uma coisa e praticamos outra. Precisamos reconhecer e nos arrepender da opressão masculina sobre as mulheres que acontecem todos os dias dentro de lares cristãos hipócritas, que escondem a violência doméstica por causa do mau testemunho.
Mas no gabinete pastoral, muitas vezes a gente recebe pessoas machucadas e marcadas pela violência doméstica. Seja um tijolo na cabeça, seja a humilhação por meio de palavras, seja a forma maldosa com que muitos homens tratam as suas esposas. Nós precisamos reconhecer isso, e os homens precisam reconhecer esse pecado masculino. Por outro lado, nós precisamos reconhecer e nos arrepender da dissimulação provocativa feminina aos homens acontecendo também todos os dias dentro de lares cristãos hipócritas. Não é à toa que o livro de Provérbios diz que a mulher rixosa destrói a sua casa. E que a mulher que fica resmungando e murmurando o tempo todo é como aquela chuva que nunca acaba. E muitas vezes homens perdem a paciência e partem para a agressão física porque não aguentam mais aquele blá 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 que nunca termina no seu ouvido. Muitas vezes, problemas em casa são resolvidos quando essa postura muda. Por que será que 1 Pedro 3 diz que as mulheres podem ganhar seus maridos sem palavra alguma? E por que Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa? Então tem a violência masculina? Claro que tem, e ela é vergonhosa dentro da igreja. Mas tem também a violência feminina. E ela também é vergonhosa dentro da igreja. E como pastor já tive que separar brigas de casais, ora provocadas por homens, ora provocadas por mulheres. E nós precisamos aprender que quem é habitado pelo Espírito Santo tem no seu coração um fruto chamado mansidão e domínio próprio. Homens e mulheres. Homens precisam exercitar o domínio próprio e não bater nas suas esposas. Um dia eu estava no meu gabinete pastoral e chegou um homem, um paranaense, daqueles que falam bar, uma barba loira, ruiva, cara forte, era dono de uma oficina de consertar caminhão na cidade. Então imagina o tamanho do músculo daquele homem. E ele veio conversar comigo morrendo de vergonha, porque naquela manhã ele tinha brigado com a esposa e tinha dado um soco no rosto dela e quebrou o nariz da esposa. E aí ele foi lá no meu gabinete, pedir para eu ajudá-lo a se reconciliar com a esposa porque ele amava, mas ele tinha quebrado o nariz dela. E a gente foi intermediar isso. O nome da esposa dele era Celestial. Era divino. E ela o perdoou, o recebeu de volta e ele entregou a vida para Jesus. Eu tive o privilégio de recebê-lo na igreja depois. Mas também já tive que administrar a situação de um marido que cometeu um adultério, pediu perdão para a esposa e a esposa diz: eu te perdoo, mas você me paga. E ele pagou 5 anos depois, quando ela adulterou com 2 de uma vez. E eu estava no meu 2º ano de ministério, e aí eu tive que receber no meu gabinete 2 homens, o marido traído e o traidor. E um de um lado do gabinete, o outro do outro lado, dizendo: pastor, fala para ele não me matar. E o terceiro, eu nem fiquei sabendo quem era o direito. Era um cara feio que dava dó. E aquilo virou uma fofoca na igreja, uma coisa vergonhosa para nós cristãos. E aí eu chamei no gabinete uma líder do ministério feminino da igreja, porque ela ficava o tempo todo dizendo: mas a esposa desse homem aí é uma galinha. Então eu chamei no meu gabinete e eu disse: irmã, para com isso. Como é que nós vamos restaurar a vida desse casal se a irmã sai por aí chamando a mulher dele de galinha? Ela começou a chorar. 35 anos, nunca o pastor me chamou no gabinete. O senhor é o primeiro, viu, pastor? E foi chorar para o presbítero veio no meu gabinete: o senhor está chamando a atenção da principal líder da igreja. E vou chamar do senhor também, se o senhor defender ela.
um ano e meio para restaurar aquele casal. Quando nós terminamos o trabalho, ele foi eleito diácono da igreja. Eu batizei ela e as 3 filhas, que eram lindíssimas, cada uma mais bonita do que a outra. Hoje eles moram nos Estados Unidos e estão bem, graças a Deus. Às vezes a igreja, em vez de ajudar, atrapalha. Por causa das coisas que fala, da violência das palavras. Então, nós precisamos entender que na igreja não tem lugar para a violência dos homens contra as mulheres. Mas também não tem lugar para a violência das mulheres contra os homens. Na igreja é onde se vive o perdão. É onde se vive o arrependimento. E Deus cuida de nós nessas questões. Meus irmãos, se alguém quiser fazer alguma pergunta que eu dou conta de responder, eu acho que a maioria eu não vou dar conta. Sim. Exatamente. A igreja é o local do perdão. Assim como Deus perdoa o adúltero e o promíscuo, Deus perdoa também o gay. Às vezes nós cerramos fileiras para brigar contra o movimento LGBTQ e tudo mais, e nos esquecemos de que adultério também é pecado na presença de Deus. De que o rapaz e a moça que frequentam o motel mais do que a igreja, também é pecado na presença de Deus. Não é só o homossexualismo e o lesbianismo que é condenado na Escritura, e são. Mas na Escritura também é condenado o adultério, a fornicação, a vida promíscua na sexualidade das pessoas. E assim como nós que cometemos esses pecados, pedimos perdão a Deus e fomos restaurados na igreja, o gay, a lésbica também. E tem muitos que frequentam a igreja por um tempo e depois não aguentam e saem, por causa não do evangelho em si, mas da forma indiferente como a igreja os recebe. A igreja, ela precisa sim ser inclusiva, ela não deve ser inclusivista no que diz respeito às heresias e os comportamentos pecaminosos. Mas ela é inclusivista no que diz respeito àqueles que, arrependidos dos seus pecados, buscam o perdão e a restauração de Deus. E nós precisamos aprender a lidar com eles. E assim como muitos promíscuos, eles vão se santificando aos poucos, o gay, a lésbica também. Como que a gente resolve isso? Primeiro, sempre tratando as pessoas com respeito. Sempre lembrando que os seres humanos carregam em si a imagem de Deus, distorcida, pecaminosa, em depravação, mas nós também carregamos dessa forma, agora lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, quando aparecer alguém aqui com trejeitos e outras coisas, muito mais do que condenar e acusar, vamos tratar com respeito. É claro que se algumas pessoas vierem para a igreja e começar a fazer disso um aliciamento, aí a disciplina precisa acontecer. E nós precisamos estar atentos a isso. Mas nós precisamos chamar as pessoas para a mudança. Um dia eu estava no meu gabinete pastoral e chegou um rapaz, com um medalhão grande, com uma figura esquisita. Ele era um rapaz que evangelizava satanistas, aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia tem um grupo de satanistas que anda por aí. E ele alugava teatros aqui em Goiânia e usava ópera rock para atraí-los para esses teatros, fazia lá um show de música de ópera rock
com gelo seco e até vestido de morto. E ele terminava falando de Jesus para as pessoas. E aí ele me procurou porque ele queria uma igreja para integrar esses convertidos do satanismo. Eu disse, tudo bem. Só que ele queria que esses satanistas viessem e continuassem usando a capa preta, pintassem o rosto de branco para parecer morto, batom preto, aquelas coisas. Eu falei, não, aí também não. Tem que ter mudança. O evangelho que você prega lá no teatro, ele é para transformar as pessoas, não para criar mais um nicho sociológico dentro da nossa sociedade. Aí ele não me procurou mais não. Então nós não estamos aqui para receber as pessoas e elas continuarem vivendo como viviam antes. Nós estamos aqui para juntos aprendermos a santificação. E todos nós estamos no caminho, alguns mais à frente, outros mais atrás. Alguns entendem santificação mais de forma legalista e precisam amadurecer, e outros entendem de forma mais libertária e também precisam amadurecer. E qual é o nosso padrão que normatiza a nossa vida? A Escritura Sagrada, Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando tratou daquela mulher adúltera, ele disse, vai e não peques mais. Quando ele curou aquele paralítico do tanque de Betesda, ele disse, vai e toma cuidado para que não te aconteça coisa pior. Jesus mostrou para nós que aquele homem estava paralítico há 38 anos por causa de algum pecado que ele tinha cometido há 38 anos atrás. Não sabemos qual foi. De repente ele entrou na casa da namorada e o pai pegou e ele saiu correndo, pulou a janela e quebrou as pernas e ficou paralítico. Não sabemos. Mas Jesus disse, olha, você está assim há 38 anos, não peque para que não te aconteça coisa pior. Nós não cremos e nem ensinamos que toda enfermidade é fruto de pecado, mas algumas são. Alguma bobagem que a gente fez no meio do caminho e a gente colheu o resultado objetivo disso. Deus perdoa, mas a gente continua carregando a sequela. Ou ele cura completamente, como ele fez com aquele paralítico. Então a Bíblia diz, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. A igreja é o local da santificação, onde nós aprendemos uns com os outros, com aqueles que têm mais experiência, como andar com Jesus. E ele vai nos transformando pelo caminho. Eu me lembro do testemunho de Wesley e Marlene. Os irmãos da minha época vão se lembrar de Wesley e Marlene. A gente gostava de ouvir as músicas que eles compunham e cantavam aqui em Goiânia. Wesley e Marlene eram um casal de hippie que andavam ali pela rua Paranaíba. E numa quarta-feira à noite, eles entraram na Igreja Cristã Evangélica Central para ver o estudo bíblico do reverendo Gessé. Quem lembra do reverendo Gessé? Meus irmãos, a palavra de Deus, aquela voz grossa, né? E suave que dava sono, né? Mas eles entraram, ouviram aquele trem tudo descabelado, com aquela roupa toda suja, fedida, de hippie que vivia no meio da rua. Ouviram o estudo da noite, chegaram no reverendo Gessé e falaram assim, a gente pode voltar na semana que vem? E ele disse, claro que pode. Eles voltaram na semana que vem e chegaram de forma irreconhecíveis na igreja. Estavam de banho tomado, cabelo cortado e barba feita. E de lá não saíram mais. E se tornaram ícones da música evangélica da década de 80, início da década de 90, aqui na nossa região. Deus muda o coração das pessoas. Eu era seminarista ali no Norte Ferroviário, que hoje é a Capela. Um dia o pastor Fernando estava pregando no domingo à noite, aquele cheiro de óleo diesel dos ônibus que não desligavam o motor em frente à igreja. E passou um jovem, viu a lâmpada da igreja acesa, o culto acontecendo, ele disse, vou entrar. Entrou, ouviu o sermão e entregou a vida para Jesus. E mudou de vida. Deus faz assim. Inclusive com o pessoal que abraça a agenda de gênero. O nosso papel é dar testemunho de Jesus.
é viver a nossa fé com simplicidade, de forma descomplicada, não baseada em tabus, mas baseada na verdade. E sempre que essas pessoas vierem conversar com a gente, tratá-las bem, com respeito, ainda que elas nos desrespeitem, mas tratá-las com respeito. Porque as nossas armas não são as armas do mundo. As nossas armas são as armas da verdade e do Evangelho da graça. E Deus tem colhido vidas através disso. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Sim. A igreja pode ajudar sendo testemunha e apoio, recebendo bem esse filho com problemas quando ele vier, né? E orando e sustentando os pais na fé. A igreja é apoio, né? E ser testemunha. Se a igreja vive em santidade, essa pessoa não vai ter como ficar questionando o testemunho dela, né? Agora, a gente precisa entender uma coisa. As lutas das famílias dentro de casa, com os pecados domésticos, com as dificuldades domésticas, elas são da família. Pode ser o pastor mais consagrado e santo, ele não consegue te dar mais que 2, 3 horas de atenção por semana. Então o pastor vem, conversa, vai embora, o problema fica. Às vezes ele fica pior do que antes do pastor chegar, né? Você foi lá e contou meu problema para o pastor, né? Agora o pastor veio, a senhora é uma megera, aquelas coiseiras todas que as mães ouvem dos filhos quando eles estão com raiva. Nas minhas lutas com a minha filha, que se afastou do Evangelho, a gente aprendeu que pode ser o pastor mais consagrado, mais santo, e lá na primeira igreja todos os pastores de jovem de alguma forma tentaram se aproximar dela e não conseguiram. Então a gente é que teve que lidar com os problemas. As dúvidas delas, as escolhas erradas dela. E ela ainda está afastada do Evangelho, já faz 11 anos, mas a gente ainda tem esperança. Ela quase não vem à igreja. Nesses 12 anos que ela se afastou, ela só veio à igreja 2 vezes, no dia de morte de parentes. E a gente espera que nessas vindas Deus toque. Mas ela assiste o culto. Quando a Edneia está em casa, ela assiste o culto do lado da Edneia. E todo dia, na hora da refeição, a gente pergunta, você quer orar? Ela diz, não quero não. Ora o Senhor. Já tem 11 anos que é assim. Mas tudo bem. João Crisóstomo, a mãe dele, orou pela conversão dele 22 anos. E Mônica, a mãe de Santo Agostinho, orou pela conversão dele 40 anos. Então nós estamos na metade da metade do caminho. A gente sabe que se Deus a chamar, e essa é a nossa esperança, porque ela está dentro da aliança, Ele vai mudar tudo. Mas a gente tem que exercitar a paciência e continuar dando testemunho do Evangelho para ela. E a igreja nos ajuda. A igreja nos ajuda não só quando ela bate nas costas e fala, ô pastor, é assim mesmo. Mas quando também positivamente dá testemunho do Evangelho quando tem a oportunidade de fazê-lo. Não é? Eu tenho essa experiência dentro de casa e sei que muitos irmãos têm as suas próprias experiências aqui. E algumas, inclusive, com essas questões de gênero. Hoje em dia, quase todas as famílias enfrentam um ou outro caso disso. A minha família, nós temos 3 casos. A minha família e a família da Edneia juntas. Nós temos 3 casos de homossexuais dentro da família. E a gente está sempre lidando com isso lá. Nunca tratando com desrespeito. Sempre aguentando as críticas ferinas que são jogadas na nossa direção, mas mantendo firme o padrão do Evangelho. Então, a igreja ajuda objetivamente quando traz instrução,
Tem muita gente boa falando sobre isso aí. Tem uma jovem que eu tenho vontade de trazer aqui, ela é meio odiada nesse grupo, mas tem falado muito nessa área porque foi gay por 12 anos e depois Deus a converteu. Quero trazê-la aqui na igreja para falar um dia, se for da vontade dele e o ambiente permitir, né? E ajudando, recebendo. Tem homossexuais que frequentam a igreja. E a gente vagarosamente vai os identificando. E alguns permanecem por um tempo. Quando eu estava na primeira igreja, nós recebemos um homossexual lá, um cara grande. E ele frequentou a igreja quase um ano. Muitos irmãos o receberam bem, mas muitos irmãos, era nítido, quando ele se aproximava. Uma das experiências mais ridículas que eu vivi na minha vida foi aqui nesse shopping, aqui da Araguaia. Estava com um parente crente, e aí apareceram 2 gays, ele se escondeu atrás da máquina do suco. E eu, por que você está se escondendo, meu parente, né? Olha o Coca Fanta chegando aí, pastor. Coca Fanta, eu nem sabia o que era isso, mas era homossexuais. Tem gente que se esconde. Por quê? Para quê? Eu fui pastor de uma igreja que, uma vez, 6 homossexuais foram disciplinados. 6. Porque um deles estava aliciando os outros para continuar vivendo na vida dentro da igreja. E o conselho os disciplinou corretamente. Mas a igreja depois fez tudo errado. 2 deles eram funcionários de uma irmã. Ela demitiu os 2 porque eles foram disciplinados na igreja. E uma irmã disse, olha, quando eu vi o irmão disciplinado vindo na minha direção, eu mudei do lado de rua. E o outro escondeu atrás do poste. Só que ele era muito gordo. Imagina um gordo escondido atrás de um poste. Então, às vezes, a gente toma a postura que não é a correta. E para a gente lidar com essa situação, a gente precisa conhecer a Escritura com profundidade. O Senhor Jesus orou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a gente anda num mundo sujo, com roupa branca. E a Bíblia diz que a gente deve fazer o possível para não se sujar. Fazer o possível para não se sujar não é viver como aquela parábola do bom samaritano. O sacerdote vê e passa de largo porque ele não pode encostar no morto. O levita vê, passa de largo porque não pode encostar no morto. Mas ele não estava morto. E aí o samaritano, que é o grande cristão pela metade, porque o samaritano ele tinha uma fé sincretista, era meio judeu e meio religião popular, mas ele veio e foi o próximo daquele que não estava morto. Às vezes nós tratamos como morto aqueles que ainda não estão mortos. Eclesiastes diz, para os que estão vivos há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Então, enquanto as pessoas estão vivas, elas podem chegar a Jesus. Depois não tem mais jeito. E outra coisa, e esse é um recado para os pais. Os pais têm mania de carregar nas costas os pecados dos filhos. A Bíblia diz que Deus não vai condenar os pais pelos pecados dos filhos e nem os filhos pelos pecados dos pais. Então não carregue o pecado do seu filho nas suas costas. O seu filho não é você. Evangelize, dê testemunho, mas saiba que a salvação, o perdão dos pecados, é entre ele ou ela e Deus. Eu falo isso para minha filha. Filha, o dia em que você se reconciliar com Deus, todos os problemas que a gente tem com você morrem na hora. Porque todos eles são oriundos desse único problema que é o fato dela ter se afastado de Jesus. Mas de vez em quando a gente ainda pega ela lendo a Bíblia, orando.
De vez em quando ela dá uns testemunhos lá que a gente não sabe de onde que surge. E ela reconhece Deus agindo na vida dela. Só falta ela voltar e mudar a escolha que ela fez. Mas, duas coisas para os pais. Lembrem-se do pacto da graça. Aqueles que apresentaram seus filhos ao batismo quando eram crianças, lembrem-se que eles estão dentro do pacto da graça. O pacto da graça é evangelístico. Estar dentro do pacto significa que Deus pode chamá-lo e trazê-lo a qualquer momento. E segundo, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma das preferidas das famílias cristãs, não é à toa, porque ela mostra que o arrependimento é uma realidade. Há um momento em que os filhos caem em si e eles escolhem voltar para a casa do pai. E a primeira casa do pai mais perto é a casa dos pais. Minha filha viveu 8 anos fora de casa. E ela agora voltou para casa. E ela voltou para casa 1 mês antes da pandemia chegar. Então, tem coisa aí. As promessas bíblicas, elas sustentam a gente na hora do desespero. Na hora da tristeza. Na hora em que a gente acha que não vai ter para onde ir. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado